Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Luciano. Bem-vindos ao Céu é para Hoje Oficial. Esse é o meu canal na plataforma do YouTube. Eu gostaria de pedir carinhosamente, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude, comente, compartilhe, deixe o teu joinha, porque fazendo isso o YouTube entende que você gosta dos nossos conteúdos e ele vai mandar para mais pessoas assistir também. Tá bom? Eu gostaria de pedir de imediato, abra a tua Bíblia, Esther, livro de Esther. A mensagem que Deus colocou no meu coração para estar passando para os amados irmãos é uma mensagem muito rica, muito profunda. Eu gostaria de pedir para você abrir em Esther capítulo 1, vamos estar lendo do verso 10 a seguir. Deus tem falado comigo através dessa palavra e eu gostaria também de deixar aqui esta mensagem ao teu coração, porque vai falar contigo em nome de Jesus. Versículo de número 10 de Esther, capítulo 1, diz assim: E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Memucã, Bizita, Harbona, Bigtá, Abágita, Zetar, Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei Assuero a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos, aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Meus amados, a gente vai falar sobre um texto que aconteceu. E esse texto narra uma história muito importante. Muitos de nós temos até desprezado essa história. Para começar, o livro de Esther tem 5 personagens centrais. Qual é o primeiro personagem central do livro de Esther? O primeiro personagem central do livro de Esther é o rei Assuero. O rei Assuero, para quem não conhece, era um rei muito poderoso, imponente, um rei que tinha uma grande influência. Ele comandava 127 províncias. No capítulo 1, no versículo 1, fala assim, ó: E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia. Irmãos, o rei Assuero era tão rico que ele reinou da Índia à Etiópia. Segundo alguns historiadores, ele precisava usar cavalos, pessoas que montavam cavalo, para fazer com que o seu edito, aquilo que ele ordenava, chegasse com mais rapidez até essas 127 províncias. Tinha uma estrada de aproximadamente 2.000 quilômetros. E um cavaleiro subia no cavalo, ia correndo até outra cidade, chegava lá, tinha outro cavalo descansado que ia para outra cidade, e assim ele conseguia fazer com que todas as províncias recebessem ali o seu edito real. Coisas que demoraria anos para acontecer, ou meses para acontecer, ele fazia em mais ou menos um mês. Então nós vemos que o rei Assuero, ele comandava muitas terras, muitas cidades eram comandadas por esse rei, porque ele era muito rico, ele era muito poderoso e era muito influente. Se a gente for analisar, ele era muito rico, por quê? Porque ele controlava desde a Índia até a Etiópia. Ou seja, desde a Índia à Etiópia tem muito petróleo. Ele nem sabia o tanto de riqueza que tinha debaixo do subsolo que ele era rei. Então nós já identificamos nesse rei um poder muito grande. Segundo personagem, Ramã. Quem nunca ouviu falar de Ramã? Ramã foi o primeiro antissemita da história. O que é a palavra antissemita, irmão Luciano? Antissemita é alguém que tem um ódio mortal contra judeus. Hitler, numa história mais recente, acabou criando ali uma perseguição tão implacável contra os judeus que mais de 6 milhões de judeus foram mortos devido àquela perseguição.
E nós entendemos, até a história narra o fato de que no século XX, Hitler não deixou o livro de Esther circular pela Alemanha. Se vocês não sabem, Hitler ele era fã de Haman. Então ele não permitiu que o livro de Esther fosse lido, fosse circulado. Porque grande era o ódio dele, a raiva dele contra os judeus. Ele acabou dizimando mais de 6 milhões de judeus. Então, antissemita é alguém que tem muita raiva, muito ódio. E esse ódio é tão brutal, é tão expressivo, que ele chega a ser satânico. Porque o teor por trás desse ódio é que Satanás odeia o povo de Deus. Então Satanás, por sua vez, usa meios humanos, que somos nós, que somos seres humanos aqui, para tentar destruir, para tentar chegar o máximo próximo ali de uma destruição do povo de Deus. Terceiro personagem da história, Mardoqueu. Mardoqueu, por sua vez, era primo da rainha Esther. Os pais de Esther foram mortos no exílio e ele achou por bem cuidar da sua prima. Sabemos que Mardoqueu ele era muito respeitado pela nação judaica. Então, quando precisava de algum conselho, ia para Mardoqueu. Mardoqueu tinha uma grande influência sobre os judeus. E ele estava à porta do palácio do rei. Ou seja, o cargo dele também era um cargo elevado, um cargo de confiança. Quarto personagem do livro de Esther, a rainha Vasti ou Vasti. Irmãos, a rainha Vasti era uma rainha muito, mas muito linda. Pensa numa Miss Universo, não é Miss São Paulo, não é Miss Bahia, é Miss Universo, uma mulher encantadora. A Bíblia fala que a beleza dela era extrema. E nós sabemos que ela era uma mulher de personalidade forte. Então a gente pode identificar na rainha Vasti uma das primeiras feministas, né, digamos assim. Mas eu não vou usar essa palavra de feminista porque ela quis apenas expor a sua opinião. Então isso é válido. Quinto personagem, a rainha Esther, a mulher que Deus usou para ajudar, para destruir aquele projeto macabro de Haman. Vamos falar sobre a rainha Esther. Eu quero até dar um tema a essa mensagem. E sabe qual é o tema dessa mensagem? O poder do não. Meus irmãos, eu não vou ler o livro de Esther. Você na sua casa, com mais tempo, faça isso, porque grande será a riqueza de sabedoria que você vai obter lendo este livro. Uma peculiaridade do livro de Esther. O livro de Esther não tem a palavra Deus. A palavra Deus, o nome Deus, você não vai encontrar no livro de Esther. Porém, todo o seu livro, ele é uma ação clara do livramento de Deus sobre o seu povo. Ele é uma ação clara. Todo esse contexto do livro de Esther narra a misericórdia de Deus e a proteção de Deus sobre o povo judeu. Então nós entendemos que mesmo que não tenha a palavra Deus, Deus está no livro de Esther. Porque entendemos que os 66 livros, os 1.189 capítulos e os mais de 31 mil versículos bíblicos são todos canônicos, inspirados pelo Espírito Santo. E não é diferente com o livro de Esther. Irmãos, aconteceu do rei Assuero mandar cartas para todas as províncias, fazendo um convite para todos os príncipes, para todos os presidentes, para todos os poderosos ir para a sua festa. E a festa dura 180 dias ou 6 meses. O homem era tão rico que não era um Neymar da vida. Não era um Ronaldinho Gaúcho da vida que fazia festas extravagantes, festas luxuosas. Neymar, se não me falha a memória, construiu agora recentemente uma balada debaixo da sua casa, né? Que não dá para ouvir o barulho e ali acontecem muitas coisas. O rei Assuero era muito mais rico que Neymar ou qualquer jogador que já existiu no mundo. Por quê? Porque ele reinava desde a Índia até a Etiópia. Como eu falei, olha o tanto de petróleo que ele tinha no subsolo e ele nem sabia. E ele faz essa convocação, ele reúne todos os poderosos e a festa dura 6 meses.
Depois não bastasse os 6 meses de bebedeira, os 6 meses de reis, de presidente, de pessoas influentes enchendo a cara, ele estende essa festa de 180 dias por mais 7 dias. E aí ele convoca todos os plebeus, todas as pessoas que não faziam parte da burguesia, da nobreza negra. E o que acontece nesses 7 dias? O rei Assuero, ele queria uma cereja do bolo. Ele já tinha mostrado o palácio, ele já tinha mostrado aonde ele mandava, aonde ele deixava de mandar, as riquezas, os ouros, tudo que ele tinha, todo o poder dele já tinha sido mostrado. Até mesmo para causar espanto nos demais, inveja nos demais e tantos sentimentos facciosos que tem. Fazendo isso, ele provava que ele era o homem mais poderoso. E isso fazia dele um rei muito temido, porque ele controlava sobre muita coisa. E ele, não satisfeito da sua bebedeira, manda chamar a rainha Vasti. Irmão, segundo alguns blogs, eu vou falar, isso aqui é algo extra bíblico, que os irmãos não me interpretem mal. Mas segundo alguns blogs, alguns comentaristas, quando o rei Assuero manda chamar a rainha Vasti para entrar na sua presença, ele pede para os seus 7 camareiros ir chamar Memucan, Bizta, Zetar, entre outros, e eles vão chamar, e eles chegam lá na presença da rainha Vasti. A Bíblia fala, ela é conhecida pela sua beleza, ela hoje seria uma Miss Universo. Ela chega e fala assim, ó, eu não vou atender o pedido do rei. O rei manda chamar a rainha Vasti, e alguns historiadores, algumas pessoas, alguns blogs, alguns comentaristas falam que ele mandou a rainha vir completamente nua. A rainha Vasti poderia ter alguns pensamentos. Eu não vou porque eu temo pela minha integridade física. Estão todos bêbados. Segunda opção, eu não vou porque eu não quero ir. Terceira opção, eu não vou porque o que eu tenho para mostrar é só para o rei. Então nós entendemos que a rainha Vasti poderia ter vários questionamentos dentro da sua mente. Eu não quero atender o pedido do rei. Irmão, negar o pedido do rei, do homem mais poderoso da época. E naquela época, ele poderia matar, ele poderia fazer tantas coisas. Ela não aceita entrar na presença do rei. O rei Assuero já tinha mostrado tudo. Ele queria que os outros reis vissem a sua rainha, a mulher mais linda que tinha naquela época. E ela fala não. A mensagem é o poder do não. Irmãos, quando a rainha Vasti fala não, ela não quer se apresentar na presença do rei, o que acontece? Os camareiros voltam lá e agora com uma palavra ameaçadora. Ele está falando que se você não ir, a sua coroa vai ser tirada. Se você não ir, nunca mais você vai entrar na presença dele. Ou seja, os privilégios de uma rainha iriam ser perdidos. Ela poderia até ser morta por aquela atitude. Mas sabe uma coisa que mais me encanta na rainha Vasti? Ela continuou com o seu não. Meus irmãos, eu vou deixar aqui, vou abrir até um leque aqui para falar a respeito do não. Tem muita coisa que acontece na nossa vida porque a gente não sabe dizer não. Tem muita desgraça que nos acomete porque nós não sabemos dizer não. E para dizer não, não é apenas você jogar uma palavra ao vento, você precisa ter firmeza, solidez para você manter o teu não. Porque falar não é fácil, o difícil é você manter o teu não. O grande problema das pessoas é que as pessoas são muito dúbias. Não sabe se quer, não sabe se não quer, fica em cima do muro. Eu já falei numa mensagem, muro não é lugar de habitação. Não existe morada em cima do muro. Ou você está de um lado da guerra ou você não está. O grande problema dos crentes hoje em dia é que eles estão apenas frequentando o templo e eles não estão conseguindo dizer não ao pecado, não estão conseguindo dizer não à luxúria, não estão conseguindo dizer não às práticas pecaminosas que eles tinham antes da aceitação, antes da transformação. Eles falam com a boca deles que eles são cristãos, mas as ações dizem outras coisas. É igual aquele louvor 115.
Presta bem atenção. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Você quer mesmo? Levando a palavra com amor. Você leva a palavra com amor? Quero eu cantar e orar. Você quer orar? Então, no caso, muitas das vezes a gente fala uma coisa, mas as nossas ações não condizem com aquilo que a gente falou. E algo que eu identifico na rainha Vasti é que ela era uma mulher determinada. Meus irmãos, para que você entre no reino de Deus, a gente precisa dizer mais não do que sim. Sabe por quê? Porque a nossa carne pede para pecar. A nossa natureza caída, pecaminosa, pede para se afastar de Deus. E todos os dias a gente precisa mais do que nunca ouvir a voz do Senhor. E como ouviremos a voz do Senhor se a gente não procurar um contato com Ele? Todos os dias, assim como você precisa tomar banho, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa vigiar. E isso requer um esforço de dizer não ao pecado. Porque a nossa carne vai querer assistir um bom filme, a nossa carne vai querer fazer alguma coisa além do espiritual, alguma coisa carnal. Até porque na oração de Jesus, o próprio Senhor fala assim, ó, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Irmãos, a gente precisa ser livre do mal. E para a gente ser livre do mal, nós precisamos nos esforçar. Mas eu vou voltar para a mensagem. A rainha Vasti, ela diz, não, eu não vou entrar na presença do rei. Eu não sou obrigado a entrar na presença do rei. Eu não quero entrar na presença do rei. Irmãos, quando eu vejo que quando ela nega, ela fala que ela não vai, os camareiros voltam lá e agora com uma palavra de ameaça e ela continua com o seu não, mesmo sabendo que ela iria ser deposta do cargo de rainha, mesmo sabendo que ela iria perder os privilégios, ela honrou com a sua palavra. Irmãos, nós precisamos aprender com a rainha Vasti. Minha esposa está grávida e eu até estava conversando com ela. Eu queria colocar o nome da nossa filha ou Luna ou Vasti. Embora minha esposa não queria que eu colocasse Vasti. Mas eu me afeiçoei tanto ao poder que essa mulher tinha. A coragem que essa mulher tinha de dizer não, independente das retaliações. Aquela força da rainha Vasti precisa existir dentro da nossa vida nos dias atuais. Até mesmo porque os apelos mundanos, até mesmo porque Satanás com seus projetos tem tentado nos ludibriar, com todos os seus recursos, tem tentado fazer a gente desistir de ser firmes na nossa decisão, de crer no Senhor, de seguir o Evangelho, de fazer a vontade de Deus. Eu entendi que toda vez que a gente diz um sim, querendo dizer não, morre um pouco da gente. Nós precisamos aprender a dizer não para o pecado. Nós precisamos aprender a dizer não para a cobiça. Nós precisamos aprender a dizer não para todos os apelos mundanos e destrutivos que Satanás tem lançado diante de nós. Irmãos, quando os 7 camareiros voltam para falar com ela, se você não entrar na presença do rei, você nunca mais vai conseguir entrar de novo. Você vai ser deposta do seu cargo. Ela continua com um retumbante não. Você quer ser usado por Deus? Aprenda a dizer não. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Aprenda a dizer não. Você quer andar em santidade? Aprenda a dizer não. Você quer ser um vencedor? Aprenda a dizer não. Você precisa dizer não porque você também precisa ser respeitado. Você também precisa ser mudado. Você precisa ter uma identidade. A rainha Vasti, ela disse não. E ela disse não porque ela estava convicta que ela não queria fazer aquilo. Irmão, você não é obrigado a servir a Deus. Você tem livre escolha de servir a Deus. Mas se você quiser servir a Deus de verdade, você precisa renunciar. E renúncia é dizer não. Eu quero ir no estádio ver um futebol.
Mas o meu espiritual está falando, você precisa entrar no quarto da oração. Eu quero assistir novelas, mas o teu espiritual está falando, se você entrar por esse caminho, você vai se esfriar na fé. Você precisa dizer não. É tanto que a Bíblia mesmo declara, aquele que quiser vir após mim, o Senhor Jesus disse isso, negue-se a si mesmo, ou seja, diga não às suas vontades, diga não ao seu velho homem, diga não ao seu bel prazer, o seu desejo, porque do nosso coração só procede coisa ruim, só procede coisas que nos afasta do Senhor. Então a gente precisa entender o poder que o não tem na nossa vida. Você já reparou que quando você diz não, as ameaças começam a vir? Eu não aceito viver mais assim, eu não quero viver mais assim, eu não suporto mais estar dessa maneira. Quando você fala não para o pecado, a primeira coisa que Satanás joga na tua mente, diante de você mas você vai perder seus privilégios. É igual alguém quando está na igreja, quando vai para a igreja e não é cristão e chega na hora do apelo, o que é que essa pessoa pensa? Nossa, eu não vou aceitar Jesus porque eu tenho aquele baile funk para ir. Nossa, eu não vou aceitar Jesus porque eu tenho aquela bebedeira para fazer. É aquela luta espiritual que acontece. Eu já passei por isso dentro do ser humano. Só que você precisa dizer não para Satanás, porque se você não dizer não para Satanás, a tua vida, infelizmente, vai ser no inferno. A tua eternidade vai ser no inferno. Então, meus irmãos, nós temos que aprender a dizer não, porque o próprio Deus começou com um não. Até o pastor Eliseu Rodrigues fala, não comerá do fruto. Irmãos, Deus inicia a conversa com Adão com um retumbante não. Nós precisamos nos guardar desta última hora. Nós precisamos ser mais coerentes com o Evangelho. Nós precisamos estar mais propícios a ouvir a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é a nossa vontade. Se a gente não aprender a dizer não para nós mesmos, nós nunca vamos dizer sim para Deus. Porque toda vez que Deus requer algo de nós, algo precisa ser deixado, algo precisa ser esquecido. Se Deus quer nos chamar, se Deus quer nos levantar, se Deus quer mudar a nossa vida, nós precisamos a dizer não para muitas coisas que nos afastam dele. Na oração, o que é que você precisa fazer para orar? Dizer não para a tua vontade de não orar. Dizer não para o teu desejo de continuar deitado. O que é que Deus falou com o profeta Ezequiel quando Deus foi chamar ele? Se coloca de pé. Ezequiel poderia falar, não, eu não quero me colocar de pé. Mas Ezequiel falou assim, ó, seja feita a tua vontade. Ezequiel não deu lugar à carne dele, porque a nossa carne, ela é podre. A nossa carne, ela é falha devido à herança que nós recebemos de Adão. Nosso desejo é só pecar. A Bíblia fala que do coração do homem é adultério, é prostituição, é promiscuidade, é feitiçaria, é engano. Mas se a gente não lutar diariamente para sufocar essa vontade de pecar, se a gente não resolver o nosso problema com o pecado, nós nunca iremos estar de fato com Jesus Cristo. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para eu estar falando com você. A rainha Vasti, ela ousou dizer não, mesmo que a sua cabeça estava a prêmio. João Batista disse não a um sistema que tentava o comprar, que tentava o oprimir. O Senhor Jesus disse não aos apelos de Satanás no deserto. Por quê? Porque o que ele tinha com Deus era muito maior, era muito melhor do que qualquer apelo que Satanás possa nos fazer. Meus irmãos, para finalizar, tem uma parábola bíblica que conta a história de um homem
que comprou um campo porque ele percebeu que naquele campo tinha uma pedra preciosa, tinha uma coisa de grande valor, tinha um tesouro escondido. E quando ele encontra aquele tesouro escondido, ele vende tudo que ele tem, ou seja, ele diz não para tudo que era anterior à vida dele. Ele não quer mais saber do passado e ele compra aquele terreno porque ele sabe do valor que tem aquele terreno. O cerne dessa mensagem é: você já descobriu o valor que Deus tem? Você já descobriu o valor do céu? Você já descobriu o valor das promessas de Deus? Porque tudo se resume a isso. Você valoriza o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário a ponto de rejeitar, de dizer não a tudo que Satanás tem te oferecido? Essa é a grande questão. Esse é o cerne, a espinha dorsal dessa mensagem. Se você não encontrar um tesouro na Bíblia Sagrada, se você não encontrar um tesouro no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você não encontrar um tesouro, se você não valorizar o que Ele já tem feito na tua vida, você vai continuar dizendo sim para tudo que Satanás tem oferecido. Isso pode ser bom por um período de tempo, mas tem prazo de validade. Nós precisamos pesar na balança o que é melhor para nós, o que vale mais a pena, o que é verdadeiro, porque o mundo é transitório, a nossa vida é um sopro. A gente tem que entender que se a gente escolher Deus, muita coisa tem que ficar para trás. Muita coisa tem que ser esquecida, muita coisa tem que ser abandonada, muita coisa tem que ser renunciada. E o grande problema da questão é: você quer renunciar? Você quer pagar para ver? Você quer sofrer a perseguição? Porque a rainha Vasti, o rei falou, se não entrar é deposta. Ou seja, ou você é de Deus, ou você não é. Não tem como você ficar na dubiedade. Tem muita gente até que bate na rainha Vasti, mas eu não ousaria bater na rainha Vasti. Alguns falam que ela foi a primeira feminista, eu não ouso dizer isso. Porque a rainha Vasti só estava usando o seu direito de dizer não. Se a rainha Vasti tivesse dito sim, algo dentro dela iria morrer. Irmãos, naquela época, a imagem de uma mulher não era tão expressiva como a imagem de hoje. Meu Deus, o peso que estava sobre os ombros da rainha Vasti era grande demais e ela, com maestria, ela foi firme na sua convicção. O grande problema da atualidade é que nós não estamos mais sendo firmes na nossa palavra. Não estamos mais sendo firmes no nosso objetivo, no nosso foco. Precisamos nos firmar. Precisamos ser mais sérios, ter mais responsabilidade. Porque o reino de Deus é coisa séria. O reino de Deus não é brincadeira. O reino de Deus exige de nós, dos seus despenseiros, uma decisão firme, centrada. E mais do que isso, nós precisamos saber, ter conhecimento do que estamos fazendo. Eu quero deixar aqui esta reflexão. Eu tenho certeza que Deus falou muito com você, que precisa dizer não a alguma coisa que está te impedindo de você ser melhor. Talvez ser o melhor pai, talvez ser o melhor filho, talvez ser o melhor patrão, um melhor colaborador. Eu não sei, mas você sabe, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo falou no teu coração, falou na tua vida. Se essa palavra falou contigo, passe adiante, porque eu tenho certeza que essa mensagem veio do coração de Deus para a tua vida. E para finalizar esta palavra, que você possa dizer não, porque toda vez que você diz sim, querendo dizer um não, morre um pouco de você. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Forte abraço a todos.